versículo 8. Os irmãos não podem cessar o glória a Deus, os irmãos podem dar aleluia, pois o Pai e o Filho já se faz presente. Amém? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, o qual lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vos foi recebida em cima do céu, há de vir, como assim para o céu o viste. E vamos repetir o 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, como assim para o céu o vistes. Se você entendeu essa palavra, glorifique e exalta em nome santo dele. Vamos dizer: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifique e exalte o santo nome de Jesus. Aleluia. Pai, o Filho e o Espírito Santo já se faz presente no nosso meio. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa da bênção. O livro de Atos fala da introdução e da ascensão, o nascimento e o crescimento da igreja. O crescimento da igreja nasce sob o nascimento da igreja. Se estabelece após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e esteve aqui na terra pelo espaço de 40 dias, se mostrando, apresentando para as pessoas com infalíveis provas, começa a dizer lá na terra de Jerusalém que o mesmo Jesus, o meu Jesus que é o meu pastor e o seu pastor também, que foi crucificado, maltratado ali pelos soldados romanos, havia ressuscitado. E a notícia que se corria era que Jesus havia morrido. A notícia que se havia, que estava ali na sociedade, é que o nosso Jesus havia morrido. Herodes, Pilatos tentou ocultar a ressurreição de Jesus. Mas a palavra de Jesus, que ele disse ainda quando estava com os discípulos no ministério, era necessário ele padecer, ser escarnecido pelos homens, sofrer pelos soldados, ser levantado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se ele ressuscitou, nós estamos aqui, pois a sua palavra se cumpriu. Se o nosso Jesus não tivesse vencido a morte, não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão, pois aqui por onde nós íamos acreditar naquilo que o mestre mesmo falou, que ele estaria 3 dias no vento da terra, sobre o vento da terra, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os religiosos daquela época, os heróis, os Pilatos, os governantes daquela época tentaram ocultar que Jesus havia ressuscitado, mas quando o nosso Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com corpo de homem, com corpo de carne, mas ressuscitou como o corpo glorificado e exaltado.
discípulos. Quando aqueles dois discípulos chamam Jesus para entrar na sua casa e ceiar, tomar um cafezinho com pão, então quando Jesus ali apresenta aquele alimento, então eles viram as mãos furadas, as marcas de Cristo em sua mão. Então eles se glorificaram e diziam: o Mestre ressuscitou. Se você acredita nessa palavra, glorifique e exalta o nome do Senhor. Então a notícia começou a percorrer que Jesus havia ressuscitado. Quando essa notícia começa a correr, o inferno se levanta contra os cristãos, contra aqueles dois apóstolos, aqueles 12 apóstolos. Então Jesus manda aqueles apóstolos que vai para Jerusalém e comecem a orar para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Esta é a palavra. O nosso Deus é fiel. A tua palavra é fiel. E ao tempo dele, não no nosso tempo, ela vai se cumprir. Pois a palavra do Senhor é espada de dois gumes, cortada, é como um ferro polido na fornalha 7 vezes. A palavra de Deus é fiel. A palavra do homem cai, mas a palavra de Deus permanece. Se você acredita nessas palavras, glorifique e exalte. Então passa-se 40 dias e Jesus disse para os discípulos que era necessário que ele voltasse para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus leva aqueles discípulos para o Monte das Oliveiras, ele começa a falar para aqueles discípulos, para eles receberem o Espírito Santo de Deus. Ali nascia a igreja, ali estavam os apóstolos, os homens itinerantes que levantaria a igreja. Então Jesus ali no Monte das Oliveiras começou a ser elevado nas alturas. Quando Jesus começou a levantar nas alturas, os apóstolos ficaram atônitos com aquela imagem. E os apóstolos viram com seus olhos carnais quando Jesus ocultou-se nas nuvens. Então o nosso Jesus já estava glorificado e foi recebido lá no céu por nosso Senhor Deus e pelos seus santos anjos. Glorifique e exalte o nome do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto aqueles discípulos ficavam olhando para o céu, viu que Jesus estava ocultado às suas vistas, ao seu ver, pelo olhar humano. Os discípulos ali se pensavam que estariam sozinhos, mas de repente aparecem 2 varões, anjos de Deus, vestidos de branco, e pergunta para aqueles discípulos, fala para aqueles discípulos: discípulo, por que estás olhando para o céu? Este mesmo Jesus que agora foi elevado nas alturas, ele mesmo virá com poder e grande glória. Ele vai voltar. Os irmãos glorificam e exaltam o nome dele. Varões de Deus, porque estás olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Essa é a maior promessa que Jesus deixou para a igreja. Ele iria para o Pai preparar muitas moradas, pois ele nos chamou pelo seu evangelho, chamou eu e você, e hoje nós estamos aqui para glorificar o santo nome dele. A essência do evangelho
é de Jesus. A espinha dorsal do Evangelho é de Jesus. Ele é a palavra é Jesus. A espinha, a essência dorsal da palavra da Bíblia é Jesus. O tema central da Bíblia é Jesus. Tudo é Jesus. A palavra é Jesus. E quando o mundo foi criado pela palavra. A palavra é Jesus. Tudo é a palavra. Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus. Glorifique e exalte o nome de Jesus. A maior promessa do homem não são as riquezas da terra. A maior promessa do homem não é ter as melhores casas, os melhores carros, as melhores moradias, mas alegrar porque o nome está escrito no céu. Devemos alegrar porque o nome está escrito no livro da vida. Pois bem, o assunto que não pode faltar na igreja, o assunto que não pode faltar nos irmãos, é que Jesus está voltando. Como os discípulos, como foram ali dispersos pela Jerusalém, eles já pregavam sobre a volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele ainda não voltou, mas é promessa. Ele vai voltar. Ainda que muitos não queiram, ainda que muitos não tocam no assunto, ainda que muitos só querem pregar facilidade, regalia, pregar o reino dessa terra, pregar a elevação do eu, as conquistas da terra, mas o Evangelho é Jesus. Lá em Gênesis, da palavra que Jesus voltaria. Existem cerca de 400 palavras, 400 profecias sobre a vinda messiânica de Jesus, mas existe mais ainda na Bíblia 1.800 palavras, 1.800 profecias dizendo sobre a segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é a mais importante. A primeira vinda, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Pode glorificar, se você acredita nessas palavras, são fiéis e verdadeiras, comece a exaltar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nos últimos tempos surgiriam falsos enganadores, falsos profetas, falsos pastores, que estariam apacentando a si mesmos. Hoje muito nós vemos em vez do pastor dar vida pelas ovelhas, é as ovelhas que está dando vida para os pastores. Os pastores, a própria Bíblia fala em Ezequiel que eles estão esquecendo de apacentar o rebanho para apacentar-se a mesmo. Estão pegando o couro, a lã das ovelhas para si mesmo. Mas o Jesus, que é o bom pastor, ele não falha. Sempre Jesus teve um remanescente. Sempre Jesus esteve alguém para levantar a bandeira da vitória. Lá no mundo antigo, quando o povo de Israel saiu a ordem para conquistar a terra prometida, muitos não queriam, muitos foram lá espiar, foram pros espião pela terra prometida, mas 10 voltaram. Não dá para ir para a terra prometida. Lá tem gigantes na terra, lá tem homens grandes. Nós vamos perder a peleja, nós não vamos conquistar a terra que Deus prometeu. Mas tinha Josué e Caleb, que eram os remanescentes de Deus naquela época. 8-12 voltaram só 2 confiantes. Se Deus nos prometeu nos dar a terra prometida, Ele nos dará. Ainda que tem gigantes na terra, Deus nos dará. Ele vai ser o nosso lutador e o nosso guerreador. Então, passada a história, somente Josué e Caleb levantaram a bandeira da vitória e conquistaram a terra prometida. Para você, esta é a palavra. Ainda que muitos tentam, não falam que Jesus está voltando, Ele está voltando. Os tempos, os sinais do tempo estão dizendo que Jesus está voltando. A Bíblia fala que no último
levantar-se-ão um contra os outros, pai contra filho, filho contra pai. Todo dia nós vemos as notícias dos acontecimentos, a escalada da violência, a escalada da corrupção. Tudo isso está mostrando que Jesus está voltando. Tudo isso está mostrando que Jesus está na porta. Filhinhos, já é a última hora. Estamos apagados. Estamos no momento da última hora. Os anjos tocarem na trombeta e nós sermos recebidos nos ares para estarmos ali com Cristo para sempre. Glorifique e exalte o nome dele. Exaltar o confiante, não cesse glória, não cesse o aleluia. Toda honra e toda glória, a vinda de Jesus é um evento único. A vinda de Jesus certamente ocorrerá. Jesus prometeu, ainda que muitos falam que a promessa é tardia, mas a promessa vai se cumprir. Os sinais escatológicos descritos na Bíblia, que descreve quando Jesus, o momento, o tempo do fim, já disse, os terremotos estão dizendo que Jesus está voltando. O bramido do mar, os tsunamis que estão alavancando, tragando as almas lá na Ásia, é dizendo que Jesus está voltando. Se eu e você parar de anunciar que Jesus está voltando, a natureza vai clamar que Jesus está voltando. Se o crente parar de dizer que Jesus está voltando, a escalada da violência vai dizer que Jesus está voltando. Se o crente parar de dizer que Jesus está voltando, o terremoto vai pregar que Jesus está voltando. Se pararmos de falar que Jesus está voltando, a violência que está em escalada vai matando mãe, pai matando filho, filho matando pai, filho matando mãe. Jesus está voltando. A degradação política, os políticos em corrupção, está dizendo que Jesus está voltando. Tudo está dizendo que estamos na última hora. Já estamos na última hora. É hora de levantarmos a cabeça para o alto e pedir a paz de Jesus, pois a nossa eleição já está próxima. Essa é a próxima. A hora de partir é agora. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de mundo se esfriaria. Hoje não se tem mais amor. O amor já está escasso. Tudo está dizendo que Jesus já está à porta. A natureza já não mais está trazendo recurso para o homem, pois Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está chegando lá no Oriente. Os asiáticos já estão comprando água 7 vezes mais caro do que o petróleo, porque a água já está escassa para se cumprir a palavra de Deus. Pois nos últimos dias haveria fome, haveria sede sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel descreveu que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Se você está na fé, na convicção, Deus está te chamando para essas últimas horas, que é a hora da verdade. É a hora de estarmos mais apegados em Deus. As facilidades deste mundo, a corrupção, a tentação deste mundo está dizendo que Jesus está voltando. O aumento da pornografia está dizendo que Jesus está voltando. A degradação moral do homem está dizendo que Jesus está voltando. O certo agora é o errado, e o errado agora é o certo. Tudo está dizendo que Jesus está voltando. Lá no Congresso brasileiro estão fazendo lei para legalizar o homossexualismo. Tudo isso é para dizer que Jesus está voltando. A mensagem da volta de Jesus tem que estar nos altares. A mensagem da volta de Jesus tem que estar no nosso meio. É hora de nós levantarmos a cabeça, porque a nossa redenção já está perto.
pois a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus não cai, a palavra de Deus não fala. Deus não é político que promete no ano eleitoral, depois some com as suas promessas. Mas o nosso Deus ainda permanece assentado e no alto e sublime trono, e permanece com autoridade. Glória a Deus, pode glorificar e exaltar o seu nome. Os dias estão difíceis, os dias são trabalhosos, perseguição já começa nos 4 cantos da terra. A imprensa não tem noticiado, mas os cristãos já estão sendo caçados na África. O cristão já está sendo caçado na Ásia. Tudo isso é para dizer que Jesus está voltando. A igreja só cresce, só deseja a volta de Jesus quando ela é perseguida, quando ela é afligida. O povo de Deus, a noiva de Cristo, só vai desejar a volta de Jesus quando o cinto apertar. Aleluia! É duro, mas tem que falar, né, pastor? Irmão, tem que ser falado, é a palavra de Deus. Muitos aí, os altares, estão com as igrejas cheias, estão com as igrejas lotadas, mas não é pregado aquele evangelho puro, cajado, vara de amendoeira, espada, como está escrito nos livros através dos profetas, mas estão levando a multidão para o caminho mundano, o pecado entrando para dentro da igreja. Tudo isso fala que Jesus está voltando. Não querem mais pregar sobre Jesus, só querem pregar as facilidades, as riquezas, a posse, pregar sobre o carro que vai ocupar a empresa, pregar sobre a empresa que vai conquistar. Mas esse não é o evangelho. O evangelho é Jesus, a palavra é Jesus. É correto de firmarmos em Jesus, porque Jesus já está voltando. Glória a Deus. Se você é um remanescente, continua firme. Ainda nos ficam pelo caminho, a figueira vai balançar. A Bíblia fala que os últimos dias serão dias de aflições. Se os últimos dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhum santo se salvaria. Está vindo um grande juízo e treva para a face da terra. O juízo de Deus está caminhando para a face da terra. Quando Deus criou o homem, veio o dilúvio, veio o juízo de Deus para aquela geração. Os homens só sabiam pecar, tão diferente como hoje. Os homens só pensavam em maquinar o mal, só pensavam na corrupção. Deus então se arrepende e envia o dilúvio. E o dilúvio varreu toda a terra. O dilúvio varreu toda a terra e matou, levou. Deus é amor, mas ele também é fogo, fogo consumidor. Quando Deus olha para a terra hoje, vê o mal se alastrando, vê a fome se alastrando, a corrupção se alastrando, a degradação moral se alastrando, a pornografia se alastrando, tudo se alastrando, tudo está indicando que Jesus está voltando. Ele está na porta, ele a mão inteira, nada vai impedir do céu se rasgar e aparecer o sinal do Filho do Homem. Jesus está chegando. Exalte o santo nome de Deus. A natureza está dizendo que Jesus está voltando. Tudo está dizendo que Jesus está voltando. A injustiça que impera sobre essa terra, não se mais tem justiça, não se mais tem amor. Está dizendo que Jesus está voltando. Está dizendo que Jesus está chegando. Está vindo um tempo mais difícil, vai apertar mais o cerco. Porque em Jesus, no capítulo de 24 de Mateus, ele fala que nos últimos dias, princípio das dores, serão guerra. A gente vê todo dia no noticiário uma nação tentando invadir outra. É guerra, falando em rumores de guerra. Mas tudo isso é para se cumprir que Jesus está chegando. Jesus está chegando. Vamos parar de pregar menos prosperidade para dizer que Jesus está voltando. Ele está voltando. Um exemplo muito clássico fala do país dos
Estados Unidos, um país que era protestante, quer dizer, era mais de 80% dos americanos eram crentes, serviam a Deus. Hoje, Estados Unidos está alarmado até o pescoço, envolvido com o satanista. Então, meu amigo, vocês podem ver que houve uma inversão de um país cristão a ser um país satanista. Ora, por que aconteceu isso? É para se cumprir o que a palavra fala, que nos últimos dias o amor esfriaria. Quando os Estados Unidos começa a crescer financeiramente, começou lá a falar só em prosperidade, pegaram o cajado do animamento, deixaram de lado, começaram a pregar só riqueza, prosperidade. Hoje também está vindo esse vento para o Brasil, só pregam prosperidade, prosperidade para lá. Realmente Deus prospera o teu povo, é promessa dele, mas a essência do Evangelho é Jesus, a essência do Evangelho é a cruz, a essência do Evangelho é não ter amizade com o mundo. Então os Estados Unidos começou a prosperar e os crentes foram largando a consagração, foram esquecendo de ler a Bíblia. Então os pastores começaram a pregar sua prosperidade, pregar riqueza, a tal ponto que os Estados Unidos virou potência mundial, mas ficaram só pregando. Nisso aí a igreja foi caindo. Hoje lá já existe culto online, ceia online, existe fumódromo dentro da igreja. É porque tudo está indicando que Jesus está voltando. Não querem mais se reunir na igreja, querem reunir só à frente do computador, porque a esfrieza espiritual adentrou para dentro da casa de Deus. Então em 2001 houve aquele ataque das Torres Gêmeas. Então os americanos viu que o comunismo não era mais seu inimigo, viu que agora o terrorista era o inimigo dos americanos. Então começou a correr os pessoal para a igreja, porque começou a dizer: agora o terrorista é o nosso inimigo, podemos andar na rua e sermos mortos por terrorista. Então começaram a dizer: Jesus está voltando. A igreja começou a voltar a crescer. Aí os crentes americanos começaram a buscar a Deus. É por isso que a opressão, quando o diabo ataca, como ele atacou o reino de Israel, só desejou o libertador quando ele foi oprimido pelo faraó. Glorifique e exalte o santo nome. Mas está vindo dificuldade para a igreja, que só vai suportar quem está enraizado e ligado na fonte que é Jesus. Glorifique e exalte. Paramos de dizer que Jesus está voltando, as pedras clamarão, a natureza, tudo vai dizer que Jesus está voltando. Se pararmos de dizer que Jesus está voltando, o noticiário vai dizer que Jesus está voltando. A volta de Jesus já é retratada lá no livro de Gênesis. Quando Enoque teve a visão, o primeiro homem que foi arrebatado é o primeiro homem que profetizou a segunda volta de Jesus. Para ser arrebatado, tem que falar sobre a volta de Jesus. Enoque viu em visão e profetizou: e o Senhor Deus do céu vem com os seus milhares de anjos. Enoque, o primeiro homem que falou da segunda volta de Jesus, e o primeiro homem que Deus trasladou e levou para a glória. Quem é Enoque? Enoque é a igreja que anda com Deus e vai ser levada lá. Aonde está Abraão para que se buscar sua esposa para Isaac? É a ordem de Deus. E quando ele dá a ordem para Jesus, para recolher a igreja, que é a sua noiva, que estará ali no céu. Glorifique e exalte o santo nome de Deus. A fúria apressada do Egito de Israel sobre a fúria de Faraó reflete para os momentos de hoje, que a igreja vai ser levada da terra sobre a fúria do anticristo.
É duro, mas tem que falar. É a palavra de Deus. Muitos só querem pregar regalia, facilidade. Mas a Bíblia está se mostrando que virá tempos difíceis para essa terra. A verdade tem que ser falada, dói. Mas é a palavra, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É verdade. Quando Deus estava ali para submergir a cidade de Nínive, estava ali totalmente em pecado. A corrupção era geral, como nos dias de hoje. Deus olhava para aquela cidade. O cheiro do pecado incomodava Deus. Então Deus levanta Jonas, manda ele clamar na cidade de Nínive. E o povo se arrependeu. Qual era a mensagem? Jonas não entrou lá pregando carro na garagem. Jonas não entrou lá pregando o empenho, a melhor vaga da faculdade. Não, Jonas entrou lá pregando juízo de Deus. Olha, se não se arrependerem, esta cidade será consumida pelo fogo. A palavra de Deus é fiel. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou, uma geração má e adúltera me pede um sinal, não será dado outro sinal, se não for o do profeta Jonas. Essa geração minha, essa geração que está aí, amargurada, enraizada, total no pecado, o sinal que Deus tem para ela, essa geração, é o sinal de Jonas. Mensagem de espada, mensagem de juízo. Jesus está chegando. Filhinho, já é a última hora. Ele não voltou, mas vai voltar. Glorifique e a obra da redenção só se completará com a segunda volta de Jesus. Na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, mas na segunda vinda ele voltará rodeado dos seus santos anjos e montado no cavalo branco. Na primeira vinda os seus foram clavejados ali na cruz, mas na segunda vinda ele tem a direita, a destra, 7 estrelas na sua mão direita. Na primeira vinda o seu rosto foi desfigurado, mas na segunda vinda o seu rosto brilhará mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda ele foi humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda deram vinagre para beber, mas na segunda vinda ele virá com cálice para derramar sobre as nações. Na primeira vinda ele veio e foi julgado por Pilatos, mas na segunda vinda ele virá, sentará no trono branco e julgará Pilatos e os demais pecadores da terra. Só para quem acredita, esse é o nosso Deus. A primeira vinda colocou esse espinho em sua cabeça, mas na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória. Na primeira
já é a última hora. Meus irmãos, já estamos nos últimos dias. Tudo já está indicando que Jesus já está às portas. Glorifique e exalte o santo nome de Deus. Ele virá como ladrão na noite. Ele virá enquanto nós vamos esperando. Tu está preparado? Eu e você, tu estás preparado? Se você não estiver preparado, ainda há tempo de humilhar, há tempo de procurar Jesus, há tempo de reconhecer como Ele é o único e Salvador Jesus Cristo. Nem que o nosso Jesus tenha que nos pegar pelos cachos da cabeça, como Deus pegou Ezequiel pelos cachos da cabeça e ele levou até o céu. Hoje Jesus também quer te pegar pelos cachos da cabeça, pois Jesus está te levantando. Hoje você vai sair daqui dizendo: levantou-me o Espírito, levantou-me o Espírito, levantou-me o Espírito. O enquanto o Espírito Santo de Deus levanta, não tem demônio, não tem artimanha, não tem seta do inimigo que vai te derrubar. Filhinhos, já é a última hora. Glorificado e exaltado o santo nome de Deus. Você não pode glorificar e exaltar o santo nome de Deus. Se aqui nesta noite tem alguém ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não recebeu Jesus como seu único e Salvador, a Bíblia fala que a nossa vida é como uma sombra. Ela vai, vem e vai. Assim é a nossa vida. Nós não sabemos a hora que partiremos dessa terra. Muitos deitam vivo e levantam no outro dia, já no além, já no outro lado da vida. E se partir com Jesus, sem Jesus, certamente vai para o juízo. É doído para uma alma que desce ali para essa escuridão, porque estará separado por Deus para sempre. Pode chorar, vai clamar, mas é onde o homem clama e Deus não ouve, aonde a alma chora e Deus não vê. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje está a oportunidade. Você que ainda não aceitou, você que ainda não recebeu Jesus ainda, a oportunidade já está aberta. Glorifique e exalte. E a glória do nosso Senhor. A noiva, a igreja tem que cantar. Jesus vem, ora Ele vem e Ele vai voltar. Assim eu agradeço a riquíssima oportunidade e que Deus continua falando no coração dos irmãos. Aquilo que eu vou fazer, tocar na sua vida.